Boa tarde, pastor Paulo Júnior, da Igreja de Pinheiros. Eu sou a pastora Rosale, eu auxilio meu esposo numa igreja em Taubaté, sou convertida há 24 anos e auxilio meu esposo há 12 anos e assisti o seu vídeo, o qual dizia que toda pastora deve entregar o seu cargo. E se ela é auxiliar do esposo, não deve levar o título de pastora. Pois bem, com todo o respeito que se deve a todos os irmãos em Cristo, quero lembrá-lo que nem o seu título, nem o meu título, ou de qualquer pastor, ou qualquer cidadão na face dessa terra, tem valor no reino de Deus. Títulos são terrenos e não celestial. Se o grande problema for o título, você precisa rever o seu, porque Paulo de Tarso, quando se apresentou, ele disse: Paulo, apóstolo de Cristo, e não apóstolo Paulo com o título na frente. Ah, você viu como Pedro se apresenta? Da mesma forma que Paulo, apóstolo. Ele diz: Pedro, apóstolo de Cristo. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Você disse que chegou a essa conclusão e decidiu que o governo e o ministério de ensino do povo de Deus, inclusive da igreja, é exclusivamente masculino, baseando na ordem da criação? Meu irmão, você não sabe que a igreja não é o povo de Deus, mas o corpo de Cristo? E ela é baseada, fundamentada em Cristo, o nosso Senhor e Salvador? E não pode ser governada por homem, como você diz, masculino, porque ela tem o Espírito Santo que guia, que ensina, que revela e usa quem ele quer e como ele quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 ao 35, aonde diz que a mulher deve permanecer calada. Logo em seguida, você não reparou que ele diz como ordena a lei? Você não sabe que a lei naquela época não dava voz à mulher? Que a mulher não podia, não tinha credibilidade, não tinha direitos, não tinha voz? E por isso, como mandava a lei, assim foi dado a prioridade aos homens. E se formos levar ao pé da letra, você continua com a leitura e nota que o próprio Deus ensina que a mulher deve aprender com o seu marido e não com o pastor. Logo, você tem que ensinar somente os homens. Você vai ficar com a igreja só com os homens, porque Deus dá o direito de ensino ao esposo, que a mulher aprenda com o seu marido em casa, não com o pastor. Entenda que não devemos trazer as ordenâncias daquela época, daquele tempo, para os dias de hoje, porque a lei de ontem, daquela época, não é a mesma de hoje. Hoje, a mulher, ela tem direitos, a mulher tem voz, tem credibilidade
e muitas delas já ocupam cargos governamentais. E antes que você diga que a igreja não tem nada a ver com o mundo, a palavra de Deus diz que toda autoridade ela vem de Deus e não há autoridade que não venha de Deus. Se elas estão hoje no governo, lá fora, é porque Deus as colocou. Por que não colocaria também na igreja? Lembrando que naquele tempo realmente era vergonhoso a mulher falar, pois a mesma nem era alfabetizada. Hoje é diferente, a mulher é alfabetizada. E como você deve saber, naquele tempo não existia Bíblia. O Espírito Santo falava com voz audível e inédito, e realmente era perigoso que a mulher se enganasse com vozes como ela foi enganada no jardim. Engraçado que hoje, tendo Bíblia, não só algumas mulheres, mas muitos homens estão sendo enganados com vozes, achando que é o Espírito Santo que está falando. Por isso, se formos levar ao pé da letra, como já falei, como ficaria então aquelas irmãs que têm o marido descrente? Teria que esperar seus esposos se converter para depois ensiná-las? Se formos levar o texto ao pé da letra. Por isso, você tem que entender que toda regra tem exceção. Amém? Mas é claro que para vocês o que importa é que a mulher não governa e que fique calada. O resto do texto não importa, né? Você disse que passou por boa parte da Bíblia e tirou essa conclusão. Portanto, boa parte da Bíblia não é a Bíblia toda. Como você vê, você também não passou pelo livro de Juízes, aonde a Débora juíza auxiliou Baraque e governou por um tempo o povo de Deus. Por que será que Deus não escolheu Lapidote, seu esposo, ou até mesmo Baraque? Ah, eu mesmo respondo. Você lembra da covardia de Baraque? Você também não deve ter visto no livro de Esther, aonde Deus usa aquela moça para libertar o povo de Deus. Deus podia criar qualquer situação, ele podia escolher qualquer outro judeu, mas ele criou aquela situação e escolheu aquela moça para libertar o povo de Deus, que é o que cada pastor ou pastora deve fazer, ensinando a palavra que liberta. Bom, já deu para perceber que a sua preocupação é um tanto carnal. Fica aí o versículo para a sua meditação. Fica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, aonde diz: pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Amém? Boa tarde. Que Deus te abençoe e abra os olhos do seu entendimento. Amém?